E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. A deficiente Karen tentou me demitir depois que ela me atingiu com sua cadeira de rodas elétrica. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava para o Walmart, inicialmente como atendente de cortesia. A cidade em que eu morava facilmente ultrapassava os 100 graus Fahrenheit durante os meses de verão. Por lei estadual, a loja tinha que nos dar uma pausa de 5 minutos dentro para nos refrescar após 2 rodadas de carrinhos de coleta, e nos fornecer bebidas para que pudéssemos nos manter hidratados. A bebida que eles costumavam nos dar era Gatorade. Isso é relevante para a história. Depois de trabalhar algumas horas, era hora de fazer minha primeira pausa oficial de 15 minutos. Enchi um copo com Gatorade e segui para a sala de descanso. Havia um pouco de um ponto cego passando pelos registros, então parei e olhei para os 2 lados do corredor para ter certeza de que não esbarraria acidentalmente em ninguém. A pessoa mais próxima também era uma de nossas clientes regulares, uma senhora mais velha, a Karen desta história, que tinha esclerose lateral amiotrófica ou doença de Lou Gehrig. A mesma condição que Stephen Hawking tinha. Por causa disso, ela teve que usar uma cadeira de rodas elétrica e morava em um centro de convivência assistida local. Devido à sua condição, havia 2 regras que ela tinha que seguir sempre que fazia compras na loja, a fim de evitar colisões acidentais com pessoas. 1. Ela deve sempre estar acompanhada por um funcionário do centro de convivência assistida sempre que fizer compras na loja. 2. Ela teve que manter a velocidade da cadeira de rodas em uma das configurações mais baixas. Conhecendo essas regras, e vendo quão longe ela estava, eu sabia que poderia passar rápido o suficiente antes que ela chegasse perto de mim. Depois de dar 1 ou 2 passos no corredor, notei 2 coisas. 1. Ela não estava sendo acompanhada por uma funcionária do centro de convivência assistida. 2. Ela estava dirigindo sua cadeira de rodas muito mais rápido do que deveria. 3. Ela estava em rota de colisão comigo, então instintivamente tentei pular para fora do caminho para evitar ser atingida, mas era tarde demais. Ela me bate enquanto eu estava no ar, eu caí no chão e derramei meu Gatorade por toda a cadeira de rodas. A senhora perde o controle da cadeira e começa a girar em círculos. Ela bateu os braços e gritou com a mobilidade limitada que tinha, e quase me bateu uma segunda vez, mas eu consegui sair do caminho. Eu sabia que tinha que tentar detê-la antes que ela atingisse outra pessoa, então peguei um guidão na parte de trás da cadeira de rodas, esperando que eu pudesse pelo menos desacelerá-la. Isso não funcionou. Em vez disso, ela me arrastou em círculos no meio do corredor. Vários colegas de trabalho e compradores rapidamente correram e pararam a senhora, que parecia estar bem, apenas assustada. Mas quando tentei me levantar, 2 compradores homens me seguraram. Um deles inclinou-se sobre mim e disse: "Você vai ficar bem, senhor. Vai ficar tudo bem." Ele virou a cabeça e gritou: "Preciso de um kit de primeiros socorros." Eu podia ouvir uma senhora ao fundo gritar: "Inteligência artificial, meu Deus! Alguém ligue para o 911. Acabei de deitar lá e me perguntei o que o inferno aconteceu comigo. Claro que eu ia ter um hematoma gostoso no quadril desde quando eu bati no chão, mas além disso eu me sentia bem. Descobri rapidamente porque os clientes estavam em pânico. O sabor do Gatorade que tínhamos naquele dia era Fruit Punch. Parte disso respingou no meu rosto quando a senhora me bateu. Os clientes que testemunharam o incidente pensaram que eu abri a cabeça quando bati no chão. Tive que garantir a eles que não era sangue, era apenas Gatorade, e que eu estava bem. Um membro da administração acabou aparecendo para documentar o incidente. Depois que dei meu depoimento a ele, finalmente pude fazer minha pausa. Recebi até 5 a 10 minutos extras para poder limpar e me recuperar do que tinha acabado de acontecer. Foi aí que eu pensei que essa história iria acabar. Eu estava errado. Algumas semanas depois, fui chamado de volta ao escritório dos gerentes, ao gerente da loja, que chamaremos de Kate, nome fictício, e vários gerentes assistentes estavam lá me esperando. Kate me disse para sentar e perguntou se eu me lembrava do incidente de algumas semanas atrás com a senhora deficiente na cadeira de rodas elétrica e o Gatorade. Eu apenas ri e disse: "Como posso esquecer? Kate, aquela senhora estava no meu escritório e tinha um advogado. Ela queria processar a loja, alegando que sofria de sofrimento mental com o incidente. E como parte de seu processo ela queria seu emprego com a empresa rescindido, alegando que você foi o responsável pela colisão." Fiquei sem palavras. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Mas Kate rapidamente colocou minha mente à vontade dizendo: Kate, não se preocupe, você não está com nenhum problema. Mostramos à senhora e ao advogado as imagens de segurança do incidente. Lembrei-a das regras que ela sabia que tinha que seguir sempre que fazia compras na loja para evitar que colisões acontecessem, mas ela decidiu quebrá-las mesmo assim. E que ela deveria se considerar sortuda por ter atropelado um funcionário da loja que sofreu apenas um ferimento leve, pois se ela tivesse atingido outro cliente, e esse cliente sofresse um ferimento grave, ela seria responsabilizada pela colisão, e teria um grande processo em suas mãos. O centro de vida assistida também seria culpado por de alguma forma permitir que ela deixasse o centro por conta própria sem que eles percebessem. Mas se ela ainda quisesse processar, ela pode tentar, mas ela não vai ganhar. O advogado de Karen sabia que eles não tinham uma chance de bola de neve no inferno de ganhar este, então os dois foram embora. Kate disse que, como eu era funcionária envolvida neste incidente, ela pensou que eu iria querer saber o que a Karen deficiente tentou fazer, e que eu receberia um chute para fora dele. Vou admitir, isso adiciona uma boa punchline à história, mas eu gostaria de estar no escritório dos gerentes para testemunhar o encontro de Karen e seu advogado com Kate e o resto dos gerentes da loja. Karen bêbada acusa eu e meu garçom de roubo, acaba se constrangendo. Em 2014, eu era garçom em um navio de cruzeiro no Havaí. O navio estava no porto na ilha norte de Kauai, e meu garçom da frente, que chamaremos de Phil, nome fictício, e eu estávamos trabalhando no turno do jantar no refeitório principal. Foi uma noite típica e constante até que duas senhoras estavam sentadas em nossa sessão. Uma das senhoras, a Karen da história, obviamente tinha um pouco demais para beber, vermelho na cara, bêbado rindo. Você entendeu a ideia. Durante o jantar as duas senhoras estavam se divertindo muito, sorrindo, rindo, se divertindo, elas eram realmente muito agradáveis de esperar. As duas senhoras terminaram o jantar e saíram sem que nenhum incidente acontecesse. Phil e eu continuamos trabalhando, mas cerca de 20 a 30 minutos depois, a Karen bêbada retorna. Ela caminha até mim e diz: minha bolsa está faltando. Eu respondi: bem, ninguém se sentou à mesa em que você e sua amiga estavam desde que você saiu, então vamos lá e veja se você deixou sua bolsa para trás. Comecei a olhar em volta da mesa, e a Karen bêbada grita: não procure minha bolsa lá. Isso me assustou. Depois de um momento de ser um veado preso nos faróis eu pergunto: senhora, foi aqui que você e sua amiga jantaram. Se você não quer que eu procure sua bolsa aqui, onde eu deveria estar procurando? Karen, você e o outro garçom pegaram. E eu quero de volta agora. Senhora, não pegamos sua bolsa. É possível que você a tenha deixado em sua cabine? Isso irritou a bêbada Karen, e ela retrucou: Karen, como você se atreve a me fazer uma pergunta tão estúpida? Eu saberia se eu deixasse minha bolsa na minha cabine. Eu sei que vocês dois pegaram, e eu quero de volta agora. Com ela gritando, todos e todas que podiam ouvi-la estavam agora olhando para nós. Phil corre para tentar acalmá-la enquanto eu fui encontrar o gerente do restaurante. Eu o preenchi sobre o que estava acontecendo, e enquanto caminhava de volta em direção a Phil e a Karen bêbada eu o avisei. O que quer que você faça, não pergunte se ela deixou a bolsa na cabine. Eu fiz, e isso só a deixou louca. O gerente me agradeceu pelo aviso, mas me disse que tinha que perguntar isso a ela, como parte da linha de questionamento que ele tinha que fazer nessa situação. Com certeza a bêbada Karen ficou ainda mais irritada quando ele lhe fez essa pergunta. Portanto, agora temos uma investigação em grande escala em nossas mãos. Nossa sessão teve que ser fechada, os passageiros que jantavam em nossa área foram inconvenientemente transferidos para outras seções do restaurante, e a equipe de segurança teve que entrar e questionar todos nós. Bêbada, Karen ficou ainda mais irritada quando a equipe de segurança perguntou se ela deixava a bolsa na cabine. Após o interrogatório, a equipe de segurança se separou, alguns foram procurar a amiga de Karen para um interrogatório adicional, enquanto os demais foram verificar as imagens de segurança. Eles nos disseram que isso levará algum tempo, pois há várias câmeras que se sobrepõem à nossa sessão, e eles tiveram que rever não apenas o jantar, mas os 20 e 30 minutos após o jantar, quando Karen e sua amiga deixaram o restaurante para quando ela voltou para ver se roubamos a bolsa. Mas eles garantiram a ela que, se roubássemos, eles o viriam nas imagens. Então agora é apenas o gerente do restaurante, uma segurança, Karen bêbada, Phil e eu esperando em nossa sessão vazia para a equipe de segurança terminar sua investigação. O gerente e o oficial de segurança fizeram um bom trabalho mantendo Karen calma por um tempo, mas ela acabou perdendo a paciência e gritou: Karen, por que isso está demorando tanto?
Eu sei que esses dois roubaram minha bolsa, e eu quero ela de volta agora. Se você demorar mais, eu vou chamar a polícia, mandar eles entrarem a bordo para prender esses dois, e eu vou processar essa linha de cruzeiro. Ao ouvir isso, Phil se fartou e começou a gritar com Karen bêbada. Puxei-o para o lado para tentar acalmá-lo, mas ele fica chateado comigo e diz: Phil, como você pode estar tão calmo? Essa senhora está ameaçando chamar a polícia e mandar nos prender. Você não está nem um pouco preocupado que a gente possa estar indo para a cadeia. Por que deveríamos estar preocupados? Nós não roubamos a bolsa dela. A equipe de segurança verificará isso quando terminar de examinar as imagens de segurança. A bolsa será encontrada em algum lugar e tudo ficará bem. Então não temos com o que nos preocupar. Isso fez pouco ou nada de bom acalmar Phil, então decidi mudar minha tática e disse em tom de brincadeira: pense assim, nós dois ainda estamos no relógio. Estamos sendo pagos agora para ficar por perto e não fazer nada enquanto esperamos que a equipe de segurança termine sua investigação. Pense nisso como se estivéssemos recebendo uma pausa extra remunerada durante o que de outra forma seria um turno de jantar padrão e ocupado. Phil não achou isso divertido, e ele gritou de volta: Phil, por que você não está levando isso a sério? Poderíamos estar indo para a cadeia e você está fazendo piadas. Você não tem orgulho. Onde está a sua integridade? Então Phil está gritando comigo, Karen bêbado está gritando conosco, Phil está gritando de volta para Karen, as coisas estavam saindo do controle. Felizmente, pouco tempo depois, a amiga de Karen volta ao restaurante com a bolsa que faltava. Quando perguntada onde ela encontrou a bolsa, você já deve ter adivinhado que foi na cabine da Karen bêbada o tempo todo. Eu não pensei que o rosto de Karen pudesse ficar mais vermelho pela bebida que ela bebeu e pelo quão irritada ela estava, mas ela ficou 3 tons de vermelho mais escuros de puro constrangimento. Ela pegou a bolsa das mãos das amigas e saiu correndo do restaurante. A amiga tentou pedir desculpas em nome de Karen, mas Phil rejeitou. Ele gritou: Phil, essa senhora entrou aqui, nos acusou de roubar a bolsa dela, ameaçou chamar a polícia e mandar nos prender, mas quando a bolsa foi encontrada ela sai daqui correndo sem nos pedir desculpas primeiro. Que TCH. O gerente do restaurante disse que emocionalmente Phil não estava em condições de continuar trabalhando, então ele disse a ele para marcar o resto da noite para se acalmar, e que ele pode voltar no dia seguinte assim que terminar. O gerente me pede desculpas e pergunta se eu poderia fazer o procedimento de fechamento da nossa sessão por conta própria. Eu não tive nenhum problema com isso, pois quando eu terminei eu ainda estaria marcando cerca de 1 hora mais cedo do que o normal. Quando eu estava terminando, o gerente me chama em seu escritório e diz: Gerente, quero agradecer a forma como lidou com a situação no início desta noite. Você estava calmo e recolhido enquanto Phil perdia a calma. Por favor, não pense que eu estava recompensando Phil ao deixá-lo sair cedo por seu mau comportamento. Você agiu como o experiente garçom da frente enquanto ele agiu como o garçom imaturo. Ele não estava na mente certa para continuar trabalhando esta noite. E prometo que na próxima semana ou 2 encontrarei uma noite para lhe dar como recompensa pela forma como você respondeu à situação. Bêbada, Karen nunca voltou ao refeitório principal para se desculpar pessoalmente, mas escreveu uma carta de desculpas que mandou sua amiga entregar em seu nome. Phil ainda estava puto e queria rasgar a carta em uma raiva horrível. Desta vez consegui acalmá-lo, convencê-lo a ser o homem maior, e apenas aceitar a carta. Pode não ser o pedido de desculpas que ele queria, mas ainda estamos recebendo um pedido de desculpas no final. Karen acha que quero hackear o computador do seu filho kkk. Então, é um pouco de história de fundo. Tenho muitos anos construindo computadores personalizados, e construí um nome para mim na minha cidade como um aguru. A Amigo começou esse nome anos atrás. Eu sempre fui íntimo, qualquer coisa de tecnologia, e agora eu freelance inteligência artificial, aplicativos, segurança e reparos, design gráfico para jogos, jogos de programação, web design e desenvolvimento, e o meu favorito é compilações personalizadas por usuário. Tenho algumas perguntas que faço às pessoas que querem uma compilação personalizada minha, explicarei mais adiante, pois isso me ajuda a decidir sobre as peças e atualizações para o hardware no futuro, se assim for escolhido para fazê-lo. Trabalho em casa, pois não tenho uma loja e trabalho sozinha. Eu também não faço tanto quanto você esperaria de compilações personalizadas. Além disso, sou bastante paciente com as pessoas, já que estou acostumada ao atendimento ao cliente e cuidei de minhas necessidades especiais. Então, com isso fora do caminho, vamos lá.
Eu estava em casa trabalhando em um servidor para uma pequena mãe local quando recebi a ligação de Karen. Eu respondi e ela começou bem legal, mas isso estava prestes a mudar. Ela disse que era o aniversário de 15 anos de seu filho e queria ter seu computador de jogo dos sonhos e que eu era altamente recomendado por sua amiga, sempre um pouco de impulso para ouvir as pessoas me recomendando. Foi quando comecei a fazer minhas perguntas. Primeiro perguntei sobre orçamento. Ela disse $2.000. Em segundo lugar, perguntei a ela se ele planejava transmitir vídeos, fazer seu próprio conteúdo de streaming ou fazer vídeos no YouTube. Ela não sabia. Eu disse a ela que tudo bem, mas se ele fizesse eu precisaria saber ou podemos nos planejar para isso. Ela disse que vamos nos planejar. A terceira pergunta era quais jogos ele gostava ou planejava jogar. Ela não sabia e por que diabos eu estou tão interessado no que seu filho faz. Eu expliquei que os jogos têm configurações diferentes para a qualidade gráfica em resoluções diferentes e depois expliquei as taxas de quadros para ela também. Ela disse apenas escolher o que eu acho que seria melhor e não estar escolhendo na vida do filho. Eu tive que explicar as perguntas são para que eu possa construir o melhor PC para seus usos. Ela aceitou e seguimos em frente. A terceira pergunta era se havia Ethernet ou se ele estaria usando Wi-Fi. Ela gritou por telefone dizendo para que eu pudesse hackeá-la ou algo assim. Aparentemente, ela acha que saber disso me permite hackeá-la e por que eu iria? Risos. Eu tive que explicar novamente que isso era para que eu pudesse incluir uma placa Wi-Fi ou uma placa-mãe que tem recursos Wi-Fi como alguns saem da caixa prontos para isso. Ela estava resmungando alguma coisa, mas disse tudo bem e se ela for hackeada eu sou processada. Eu disse a ela que não hackeio as pessoas só precisam saber para que eu possa gastar mais ou menos em peças. Ela então disse que não há mais perguntas apenas faça isso. Eu disse a ela que faço essas perguntas para fornecer melhor as peças corretas e os serviços de PC que posso. Como isso me permite construir para o usuário. Ela disse bem, eu acho que você tem informações suficientes agora é só fazê-lo. Eu estava pensando que eu literalmente não tinha informação, pois ela não sabia. Talvez tenha sido uma surpresa para o filho dela, pensei e não quis entregar. Agora acho que ela simplesmente não conhecia seu filho. Então eu apenas levei em conta os jogos mais populares e gráficos moderados. Dei-lhe o preço que era de pouco mais de $1.900. Agora lembre-se que o preço dos GPUs estavam caindo por volta desta época, mas ainda alto. Eu sempre cobro uma taxa de construção de $100, então o total dela foi de pouco mais de $1.900 com essa taxa. Ela então me disse que eu tentei obter cada centavo e o Walmart os tem mais baratos, em torno de $1.000. Eu expliquei para ela que sim, mas eles estão usando hardware mais antigo e os jogos estão sempre avançando. Que isso lhe permite jogar qualquer título moderno e futuros também. Ela então perguntou se aquele era o monitor, teclado, mouse e mesa com luzes. Se ao menos ela tivesse me deixado terminar minhas perguntas antes. Eu expliquei que não, isso era apenas o computador, pois ela nunca afirmou que queria tudo isso com o preço. Tentei explicar que meu questionamento é sobre a construção em si, primeiro depois os periféricos, mas nunca cheguei a ela, pois ela explodiu em fúria. Me dizendo que eu era um golpista e como seu filho iria construir seus próprios jogos e ser mais bem-sucedido do que eu e que eu deveria ter sorte de construir um computador e fazê-lo de graça, já que ele será famoso um dia. Eu fiquei calma como normalmente eu teria agarrado em um tratamento como esse e simplesmente desliguei. Mas eu tenho um ponto fraco para as pessoas que querem aprender tecnologia e era o aniversário das crianças. Então eu disse a ela que não havia necessidade de tais palavras. Aí ela disse que eu tô falando pra todo mundo quem você realmente é golpista e desligou. No dia seguinte, recebi uma ligação do marido dela. Ó menino eu pensei quando ele me disse quem ele era, no entanto ele era muito bom. Voltei a passar pelo meu processo e o computador foi uma surpresa. Eu então perguntei se eles queriam que eu pudesse construir o PC com seu filho e ensiná-lo ou ambos a todos eles como, é algo que eu faço para que eles possam atualizar ou obter uma pequena vantagem no aprendizado. Ele adorou a ideia. E o dia chegou e, aparentemente, eu era um ídolo para o garoto, pois seu pastor jovem tem um caso personalizado que construí para seu computador, que é quem me recomendou. A mãe, porém, ficou em silêncio e nunca disse uma palavra. Eu, o garoto e seu pai, nos divertimos enquanto eu os ensinava, mas a mãe simplesmente não aderiu. Eles até gastaram mais a pedido do marido, pois ele queria que seu filho tivesse o melhor. Ele tentou me pagar mais, mas eu recusei,
pois não cobro mais de $100 por construção, a menos que eu esteja dirigindo mais longe para uma construção a ser feita em Peral. Eu recebi uma avaliação ruim no Facebook das minhas lojas, mas ninguém prestou atenção. Acho que Karen ainda é uma Karen. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.